Hoje é dia de fazermos enroladinho de queijo delicioso. Estão lindos. Para começar a nossa receita, nós vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco numa tigelinha, numa vasilha. Vamos colocar 25 ml de leite morno. Vamos misturar bem, dissolver esse fermento no leite. Vamos colocar 1 colher de café de açúcar e 50 gramas de farinha de trigo comum. Aí vamos mexer bem, misturar isso bem. Após misturar bem, nós vamos tampar com filme plástico e vou deixar meia hora descansando. Em uma tigela maior, vamos colocar um ovo inteiro, 45 gramas de açúcar, que é 1/3 de um copinho, ó, 45 gramas. Vamos misturar bem, mexer esse ovo com esse açúcar bem. Vamos colocar 1 colherzinha de café de essência de baunilha. Vamos adicionar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu tô usando a margarina, mas pode usar a manteiga. É a mesma coisa de 45 gramas ou 2 colheres de sopa. Vamos misturar bem. Já passou meia hora, ó, a nossa massinha já cresceu, ó, o tanto que ela ficou grande. Já dobrou de volume. Então agora nós vamos pegar, vamos adicionar ela na tigela maior. Aí vamos misturar um pouco. Nós vamos usar mais 200 gramas de farinha de trigo, além daqueles 50 gramas que usou inicialmente. Então nós vamos pôr 100 gramas primeiro, um copo. Aí nós vamos dar uma mexidinha e alternar a outra metade do leite com a outra metade da farinha. Vamos pôr o resto do leite. E mais metade do copo, do segundo copo de farinha. Vamos deixar um pouco reservado. Vamos misturar bem. Vamos colocar uma pitadinha de sal. Vou colocar mais um pouco da farinha. Ó, quando a massa tiver assim já, então agora não tem jeito mais da gente ficar sovando, misturando na tigela. Então nós vamos passar ela para um mármore, para um balcão. É uma mesa que eu tenho aqui, que eu forrei ela com plástico. Então você coloca um pouco de farinha. E aí nós vamos passar essa massa pro balcão para sovar. E se for preciso, a gente adiciona aos pouquinho um pouquinho de farinha, se necessário. Então agora nós vamos sovar por pelo menos 10 minutos. Quando a massa, ó, já estiver soltando, ó, ela tá soltando e ficando limpinho o plástico, ó. Então ela tiver desse jeito, se você tiver amassado, ela tiver desse jeito, ó. Então nós vamos pegar, voltar ela para outra vasilha que tava. Vou tampar com filme plástico e vou deixar de 10 a 30 minutos, depende do clima. Se o clima for quente, onde você mora, 10 minutos. Já passou 20 minutos e a massa já dobrou de tamanho, ó como é que ela inchou. Então eu vou destampar, vou pegar metade dela e colocar no balcão, na minha mesa. Então eu vou esparramar, eu peguei metade, ó, vou esparramar e depois vou usar esse rolo, mas eu vou dar uma esticadinha com a mão primeiro e depois vou passar o rolo, fazendo um formato retangular que eu vou fazer na massa. Nesse ponto que tá aqui, eu vou então cortar com a faca
E o pedaço que corta a gente aproveita, junta com a outra e aproveita depois também. Então eu cortei, agora nós vamos cortar as faixinhas cerca de 2 dedos. Com as faixinhas cortadas, ó. Então aqui eu tenho 2 tipos de queijo. Eu comprei desse aqui fresco, aqui de Goiânia, um queijo fresco aqui de Goiânia, e esse aqui meia cura, um queijo meia cura mineiro. Eu vou fazer um pouco com o mais fresco e um pouco com meia cura. Aí a gente pega o pedacinho do queijo. Aí essa parte tem de ficar tampada as pontinhas. Então primeiro nós vamos fazer assim com a massinha. E aí depois você vai fazendo, assim, enrolando assim. Aí quando tiver feito a primeira fechada, aí sempre pegar essa beirada da massa aqui no meio da outra massinha. Então sempre fazendo assim, ó, no meio. Porque se não fizer assim, ele abre. Então a gente vai fazendo assim com ele todo. Aí quando chegar aqui, ó, no final, ó, que tá aberto, aí a gente tem de fechar esse cantinho também. Eu enrolei todos aqueles, coloquei na tampa. Agora eu vou abrir o resto da massa, aquela metade com os pedaços que eu cortei daquela primeira, ó. Então agora eu vou abrir e fazer a mesma coisa com os outros queijinhos. Vamos pegar uma gema, misturar um fiozinho de óleo. Aí vamos misturar bem. E vamos passar nos enroladinhos e levar ao forno a 180 graus. Aí o tempo a gente tem de vigiar, pode ficar pronto com 30 minutos ou mais. Ó, com os primeiros enroladinhos já assados, eu já pus a segunda tampa lá no forno. Ó, dá pra ver que ele tá bem assadinho, ó, por baixo, por cima. Então nós vamos pegar um pouquinho de leite e colocar numa xícara, misturar leite condensado um pouco. Aí nós vamos misturar bem. Aí eu vou pegar com essa mistura bem misturadinha e vou jogar em cima dos enroladinhos. Aí joga ainda com eles ainda quentes, os enroladinhos quentinhos ainda. E agora, depois do leite condensado, vamos jogar coco ralado por cima. E aí estão prontos nossos primeiros enroladinhos. Daqui a pouco, a hora que a outra forma ficar pronta, eu mostro. Eu tirei a segunda tampa, ó, dos enroladinhos, ó. Eles estão igual os outros, bem assadinhos. Ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Colocar o leite condensado e colocar o só coco por cima. Então, ao todo, rendeu 19 enroladinhos de queijo deliciosos. E bom apetite e tudo de bom e até a próxima.